ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho de CSA 0, Vasco da Gama também 0, jogo de ida aí da Copa do Brasil. O Vasco de positivo traz a vantagem para decidir em São Januário na semana que vem a classificação. Ponto negativo, mais uma partida estranha do Vasco, com muitos altos e baixos dentro da própria partida, uma equipe que até consegue construir, mas ao mesmo tempo peca muito na conclusão e no acabamento da jogada. Continua sendo uma equipe que cede algumas oportunidades para o adversário de maneira displicente, e quando pega adversários um pouquinho mais qualificados, se acaba sendo machucado. Teve até um lance no segundo tempo que exemplifica isso, um chutão para frente, o Hugo Moura jogando de zagueiro pela esquerda ali, meio que dá uma titubeada para cortar a bola, ele meio que capa a bola ou pega fraco na bola, o Baianinho domina, bota na frente, e aí é diferente o Baianinho finalizar essa bola e um jogador, né, de um Flamengo, de um Palmeiras, de um Inter, de um Botafogo, de um Fluminense, enfim, do nível do nosso adversário da Série A, se é outro atleta ali com um pouco mais de gabarito, o cara tinha feito gol, e ele todo nervoso ali, chuta todo esquisito para fora. Então, essas situações o Vasco continua permitindo. A gente poderia ter ganho o jogo hoje? Poderia, mas poderia também num contra-ataque, num vacilo desse, a gente poderia ter perdido também. O Paulo Henrique tem um lance num erro do João Vitor, que ele dá uma titubeada ali numa bola lá direito de defesa do Vasco, esquerdo de ataque do CSA, e aí o Paulo Henrique salva, o cara vem chutando cara a cara com o Léo Jardim, ele dá um carrinho e trava. Ele poderia ter saído gol dos caras. Um lance de muito perigo também, que a arbitragem deu impedimento, de uma bola alçada ali com o atacante deles, o Thiago, arranca. O Thiago não estava impedido, ele arranca antes no meio do campo ali, o lance gerou algum perigo e tal, acabou não saindo gol, é bem verdade. Então o Vasco continua flertando com essas questões. É um time um pouco estranho. O Vasco é um time, por exemplo, que ele não te permite fazer um prognóstico da partida do Vasco enquanto o jogo literalmente não acaba. E não é porque isso é o correto a se fazer, não, cara. Você só pode fazer uma análise quando o jogo acabar. De fato. Porém, o Vasco, ele é um time sujeito a ser um Frankenstein. Ele pode começar mal uma partida e, de repente, virar essa chave e fazer uma grande partida depois de um determinado ponto e vice-versa. Às vezes ele tá fazendo um grande jogo e do nada, cara, parece que desliga-se um disjuntor e o time entra num estado esquisito. O jogo do Inter mesmo, que o Vasco foi muito superior ao Inter no primeiro tempo, poderia ter feito 2, 3 gols, teve um lapso ali de 4 minutos que o Vasco quase toma o gol. O Vasco em cima, tinha acabado de fazer o gol, e de repente tem um chute de fora da área que o Jardim espalma pro escanteio, tem um escanteio, o cara cabeceia na trave, e depois uma outra bola alçada na área que o cara cabeceia e o Jardim segura. Então assim, do nada, um primeiro tempo impecável, mas 3 minutos ali poderia ter tomado o gol de empate e jogado todo aquele bom primeiro tempo no lixo. Ao mesmo tempo, dá para falar um pouco hoje, também de novo, o Vasco não tem conseguido converter o volume de jogo dele em gol, cara. Primeiro tempo, o time do Vasco trabalhando bem a bola, troca de posição, tinha hora que os jogadores agrupavam ali pelo lado esquerdo para inverter a bola ou pro Ryan ou pro Paulo Henrique na direita para sair no mano a mano, tinha cruzamento, tinha finalização de média distância, trabalhava a bola, mas chance clara mesmo, são poucas, e o Vasco entrou num modo hoje meio Rafael Paiva, trabalha a bola, pô, a gente não tá conseguindo entrar, irmão, joga a bola na área, não é que o time é 2, 3 toques e joga a bola na área, não, ele até trabalhava, mas ele era incapaz de penetrar a defesa do CSA por dentro, que ele tenta, roda, cara, não estamos conseguindo, abre essa bola aí, joga na área de qualquer jeito, seja o que Deus quiser. E a zaga hoje do CSA, impecável, cara. Os caras ganharam tudo, o tal do Islam lá, meu amigo, o cara ganhava tudo no alto. Rebateu muita jogada, firme algumas antecipações, tem uma jogada com o Lloyd atirando o cara, ele bota Lloyd, bola, tudo pra fora ali. O Lloyd até reclama ali de uma dorzinha no ombro. Então o time do Vasco é um pouco esquisito, sabe? Eu vou entrar aqui para fazer mais algumas considerações. Só antes, lembrar vocês aí que tá próximo do Dia dos Pais, e a Golcase é a nossa parceira aqui no canal Futebolaço.
use o nosso cupom GOVASCO para você garantir vários descontos. Capinha de celular da Golcase, comprando a primeira e a segunda sai de graça, por menos de R$25. Você leva 2 capinhas aí do Vascão da Gama, você pode personalizar com o seu nome. Nossos copos térmicos na promoção usando o meu cupom GOVASCO, tá saindo por R$84, tá? Use o nosso cupom, tem muitas estampas, você pode personalizar com o seu nome, como tá esse copo aqui, por exemplo. Nossa garrafa modelo Fresh, nossa garrafa aí top de linha, 950 ml, tá saindo somente agora, mais barato que é de 650, no cupom aí de GOVASCO, 151,50. Detalhe, se você levar o copo térmico mais a garrafa, tá saindo incríveis R$218 usando o meu cupom. Então aproveita, galera do CSA aí, tem vários clubes do futebol brasileiro, tá? Na região de Alagoas aí tem torcedores de outros clubes. Então informa a galera, lembra aí que o cupom GOVASCO funciona para qualquer clube e tem muita coisa no site da Golcase. Garrafa Urban, nossa garrafa de entrada aí, 500 ml, tá saindo na promoção por R$74 usando o meu cupom, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço. Você pode ir no QR Code que tá passando na tela ou no link do primeiro comentário fixado da descrição. Só não esqueça de usar o cupom GOVASCO. Presente do seu pai tá na Golcase, aproveita aí para garantir. E aí, voltando para a partida, galera, queria começar a falar um pouquinho individualmente de alguns jogadores e falar um pouquinho também do Fernando Diniz. A gente vê que tem a mão e o dedo do Diniz, como o Vasco mudou. Ele hoje tem mecanismos, a equipe consegue trabalhar melhor a passe, ela consegue criar mais jogadas, isso é inegável. Sendo que o Vasco está começando a esbarrar, é a impressão que eu estou começando a ficar, na falta de recurso, às vezes, dos seus atletas. A gente olha o time titular do Vasco assim, tá longe de ser um time ruim no papel. Mas a gente poderia qualificar essa equipe e alguns jogadores nossos titulares seriam boas opções aí de banco de reservas. Seriam ótimas opções para você trocar figurinha. O David, por exemplo, voltou muito bem. Mas é muito bem e é uma boa peça dentro do que o Vasco hoje tem de disposição de elenco. O David, por exemplo, seria titular em quais equipes hoje da Série A? Se você considerar os grandes, ele seria titular no lugar de quem? Ele é um bom jogador, eu gosto do David, estou muito feliz com o retorno dele, mas é um jogador bom, ele não é um jogador que muda a patamar de equipe. A gente ganhou mais uma opção, estou feliz, tô criticando o David não, estou só fazendo um apontamento aqui do nível do nosso elenco. O próprio Nuno, que é um cara que eu gosto muito, mas o Nuno não é aquele cara também que bota a bola debaixo do braço e resolve o jogo. Ele é bom jogador, ele tem passe, ele tem drible, ele tem jogo associativo, ele sabe armar. É um bom jogador, foi a melhor contratação das que o Vasco comprou disparado no período aí do presidente Pedrinho. Mas também não é ainda aquele jogador, pode ser que seja um tempo mais à frente, aquele cara que muda o time de patamar. E a gente está começando a ver o Verratti também entrar numa fase esquisita. O Verratti, eu já falei isso algumas vezes, ele é um cara muito assim, ou 8 ou 80. Quando ele tá naquela fase que a bola chega, ele faz os golzinhos dele, porra, o Verratti é o cara. Mas o Verratti, ao longo da carreira dele, você pode dar uma mapeada, não à toa. Quase que a vida inteira ele só jogou em time de Série B e Série C da Argentina e nunca chamou a atenção de um grande lá na Argentina, porque ele é um jogador limitado. Ele, de uns anos pra cá, desandou a fazer gol, mas muito naquele jeitão dele, na briga, na vontade, na raça. O jogo aéreo ele é absurdo, talvez seja um dos melhores cabeceadores do mundo. No futebol brasileiro, com certeza. Na América do Sul, talvez até seja o melhor nesse quesito. Mas ele é um cara que ele tem dificuldade. Verratti e Diniz não são nomes que combinam muito com o estilo de jogo do nosso treinador. E aí, vou dar exemplo aqui de alguns jogadores. O Gabigol, quando estava naquela fase ímpar dele com a camisa do Flamengo, o Gabigol não era aquele cara que só fazia o gol. O Gabigol é um cara que gera jogo, gera tabela, sai da área. Ele saía da área para fazer uma de meia, cansava dele dar um passo para trás e o Bruno Henrique dar um passo para frente. Ele é um cara que tem drible, tem jogo associativo, ele gera jogo. Quantas vezes ele fazia diagonal, fazia facão para dar a opção do Arrascaeta ou de um outro jogador meter uma bola. Então o jogo não se resume só a finalizar. O próprio Cano, que é um cara mais limitado, mas o Cano sabe fazer uma tabela, o Cano sai da área para fazer inversão de bola. Ele é um cara que, se precisar de uma tabelinha com ele, vai sair. Ele não é um cara para atacar velocidade, meu. Contra-ataque puxado com o Cano é tragédia, ele é lento.
Mas ele é um cara que tem um jogo mais refinado com o pé e também te entrega gol. Ele perde no jogo aéreo, não tem a virtude aérea que o Verratti tem. Sendo que o Verratti com o Diniz é um negócio assim que ele é um semideus, cara. Ele é intocável. Ele não sai nem com o time com jogador expulso, com o time obrigado a jogar no contra-ataque se defendendo e quem sabe tendo que puxar uma jogada de transição e tá nítido às vezes que, cara, o jogo não tá pedindo o Verratti, mas ele não sai. Tá arriscado o Diniz trocar o Léo Jardim pelo Fusato pra achar que o time por algum motivo vai ficar melhor, mas o Verratti não sai, cara. Pô, a gente que não tem uma sombra pro Verratti, tem maneiras e maneiras de jogar um 9-9 de área móvel ali, um cara mais de referência, realmente não tem. Mas o Ryan é um 9 móvel. Dá pra jogar com o Ryan ali. O próprio David não tem um refino do Ryan, mas é um cara que vai te dar pivô, é um cara que vai te dar essa bola no espaço para ele atacar e ganhar na velocidade. Talvez ele não tenha o mesmo refino de conclusão do Verratti, mas ele é um cara que consegue perfeitamente jogar nessa posição. Então, assim, falta o Diniz, ele tenta o Hugo Moura de zagueiro, ele tenta, ou já tentou, por exemplo, o Tietchan jogar de armador, jogar de ponta eventualmente em alguns jogos. Ele faz algumas modificações um pouco ousadas ali para tentar alguma coisa diferente. Mas o Verratti no time dele é incontestável. E outra, o Verratti tem 37 anos de idade. Ele jogar quarta, domingo, 90 minutos, cara, talvez o baixo rendimento do Verratti nos últimos jogos pode ser que tenha a ver até com condição física. Às vezes a gente está batendo nele aqui porque o rendimento dele caiu, mas vai saber se o Verratti não está jogando pregado, não está jogando cansado. Então, é uma opção também, a gente não pode desconsiderar isso. Ele é um cara de 37 anos de idade. E todo mundo sai, o Nuno sai, o Coutinho quando joga, aí por questões físicas também, que ele não aguenta mais que isso. Com 10, 5 minutos do segundo tempo, quando ele começa, ele também sai. Mas roda todo mundo e o Verratti continua ali, cara. Ele é um touro, ele é um cara privilegiado fisicamente. O Papai do Céu botou a mãozinha nele ali e ele é um cara, graças a Deus, saudável. Mas a gente está expondo, inclusive, o Verratti a uma lesão. Porque ele joga. E, cara, todo mundo tá sujeito a estar num dia ruim e o Verratti mesmo nos dias ruins ele não sai, cara. Então, assim, voltando para falar do jogo em si, peguei um pouquinho para falar do Verratti aqui, o Vasco tem sido isso. E isso exemplifica os resultados do Vasco. É o 4º empate consecutivo e são 6 jogos já sem vitória. Mas por que o Vasco, por 4 vezes agora, ele empata? Hoje ele não conseguiu nem fazer o gol. De contrapartida, pelo menos ele também não tomou. Muito em função da deficiência também do nosso adversário, do que o Vasco anulou ofensivamente a equipe do CSA e brilhou na defesa. Não foi nem o caso, tá? Mas eu acho que o 0-0 hoje tem a ver com a nossa ineficiência e também com a falta de mais refino do adversário. E alguns jogos como do Inter, como do Grêmio, como do Del Valle, o Vasco teve um volume absurdo para fazer 2, 3, 4 gols e ele é incompetente para machucar e de fato converter volume em gol. E mesmo com um volume absurdo, sempre o sistema defensivo, tem um mole, tem um equívoco, uma vaciladinha aqui, e a gente acaba tomando os gols. Então a gente é uma equipe não confiável defensivamente e também não é confiável ofensivamente. A gente até tem sido uma equipe confiável no quesito criação. Hoje até teve volume, mas não foram chances tão claras como em jogos anteriores. E é normal, ninguém joga bem todo dia. Mas nesse quesito a gente tem até evoluído. Mas na defesa e na efetividade e a conclusão desse volume, a gente peca. E por isso o Vasco talvez seja a equipe no futebol brasileiro recentemente que mais empata. E isso naturalmente também é ruim para o psicológico e pro emocional. Isso vai minando a confiança dos caras também. E aí, aproveitando que eu citei bastante setor defensivo, queria falar um pouquinho agora do João Vitor. Cara, que fase do João Vitor.
Primeiro tempo você via que ele estava tentando, o Diniz estava tentando fazer uma saída, às vezes um pouco de 3, né? Os zagueiros bem abertos, e aí o Hugo Moura descendo muito no centro da zaga ali para fazer essa circulação. O João Vitor até pisando no campo ofensivo algumas vezes, de vez em quando se afobando, saindo correndo com bola, tentando forçar passe, o Diniz dando esporro nele quando ele fazia esse tipo de jogada. Mas, de novo, o João Vitor hoje lembrou aquele cara que foi, acho que, o jogador mais expulso no mundo. Ano passado, no futebol brasileiro, alguma coisa assim. Que expulsão idiota. O primeiro amarelo dele foi uma jogada ali que ele tenta raspar a bola de cabeça para trás, ele erra o gesto técnico, a bola carambola e sobra pro jogador do CSA, e aí o cara vai puxar o contra-ataque e ele mata a jogada. E agora o lance, cara, ele tinha 2 jogadores do Vasco na cobertura. Não era um lance assim, meu Deus, eu tenho que matar a jogada aqui, porque se eu não matar, o cara vai arrancar e vai dentro do gol. E é um lance até um pouco questionável, que de fato ele faz a falta abrindo o braço, fica ali um pescoço, meio peito, você fica na dúvida ali se a bola realmente ia na direção do rosto, mas foi um antijogo, o cara puxa um contra-ataque, ele vem para dar a paulada ali e matar a jogada. E eu acho que o árbitro acertou até, tá? E deu o segundo amarelo ali, expulsou, desnecessário, João Vitor. Tu é um cara que a torcida já tá, porra, puta da vida contigo, simplifica, irmão. Tu bota muito a tua bundinha na janela, cara, pra nego bater. E outra, ele acerta um cruzamento pro Verratti fazer o gol contra o Del Valle em São Januário, numa circunstância diferente, o time todo afundado na zaga, né, e o PH meio marcado, ele acerta um cruzamento de longe, e o Verratti faz um gol meio bizarro, né? Sobe lá no 20º andar e bota a bola lá na bochecha da rede. E hoje, não sei se com a memória afetiva desse jogo de São Januário, porra, ele abusando de cruzamento, cara, tentando cruzar de longe toda hora, e cruzando meia altura, e o time do CSA cortando. E aí eu queria falar do Diniz. O Diniz, por um jogador diferente, tá? Ele vinha fazendo isso com o Matheus Carvalho, com um jogador diferente, ele cometeu, na minha opinião, o mesmo erro. De novo, que é, o Vasco tá precisando criar mais, tá precisando fazer o gol. Já virou praxe. Se a gente tá precisando do placar, ele tira um zagueiro, empurra o Hugo Moura pra zaga e bota um outro volante. Não tem problema você fazer isso. Mas esse volante que vai entrar, se você quer gerar jogo, tem que ser um volante de construção. Tem que ser um volante ofensivo, tem que ser um volante que gera jogo, tem que ser um volante que constrói, que é box to box, pisa na área, ou que pelo menos é um grande gerador de jogo e um cara que é excelente iniciador de jogadas. E ele optou hoje em fazer essa troca botando o Thiago Mendes. E aí eu vou fazer um parêntese aqui, eu não sei se o Thiago Mendes ainda vai precisar daquele tempo de tirar o catar do corpo, que isso acontece muito com jogadores que se enfiam lá para aquela região, saiu do futebol francês, que talvez seja o futebol mais físico do mundo, para cair lá no catar. Ele saiu do 8 pro 80. Né? Tem muito jogador africano, pau, minhoca e machadada o tempo todo lá na França. E ele vai lá pro catar. E talvez ele esteja mal fisicamente ainda. Ele tá jogando meio trotando, meio andando, muito passinho pro lado e para trás, assim. E, cara, se é pro Thiago Mendes apresentar isso, e, cara, são só 2 jogos, tá? Vamos esperar um pouquinho mais. Eu não consigo dizer que nenhuma coisa nem outra. Pode ser que ele esteja entrando na reta final de carreira e seja um pouco disso, ou só não. Só tá voltando aí né, do mundo árabe, vai precisar de um tempo. Eu cheguei até a comentar isso quando ele foi contratado, que talvez ele seja jogador para 2026. Mas falando especificamente do jogo de hoje, o Thiago Mendes não acrescentou nada. Era melhor para fazer isso ter o Maurício Lemos na zaga e ter o Hugo Moura. Porque o Hugo Moura ele é um cara que tem pegada na entrada da área, mas ele chega na frente, né, bola alçada aí, ele é bom de jogo aéreo, ele chuta da intermediária, ele é um cara com boas inversões. Inclusive é o segundo jogador com mais acerto de passe no Brasileirão da Série A. E o Thiago Mendes entrou pro lado, para trás. Já que era para fazer essa substituição, o Vasco tem no elenco um hipotético, porque ele nunca mais conseguiu ser esse jogador, que é o Paulinho, que é esse cara de frente, trás, drible, arrancar, conduzir bola. Ele não tem conseguido pelo menos fazer mais isso, mas tem um cara que encaixaria hoje, que ele acha passe para frente do tempo inteiro, que é o Jair, cara. O Vasco não precisava de um volante ali para proteger a zaga, que jogasse, mas protegesse também. Porque, porra, o CSA ia incomodar muito. Não, cara, hoje o CSA deixou claro.
Os jogadores do CSA deram entrevistas tanto no final do jogo como no intervalo, falando que a estratégia era bloco baixo mesmo e jogar no erro do Vasco na transição. Então, era o jogador mais talhado para entrar hoje, era o Jair, pô. Como que o Thiago Mendes jogou esses 2 jogos, se aparecer essa oportunidade de novo, não é o Thiago Mendes a entrar, é o Jair. E aí, para mim, o Diniz erra. O time não melhora. Quando o Felipe Coutinho entra mais à frente um pouco na vaga do David, o Coutinho, ele te entrega uma coisa que estava faltando um pouco no jogo do Vasco, que era jogo por dentro. Teve até uma tabela boa dele com o Piton ali, que ele quase faz um golaço. Mas é mais um jogador jogando num nível físico mais abaixo. O Thiago Mendes e o Coutinho voltando de contusão e já é um cara mais veterano. Primeira bola do Coutinho ele domina e acho que a cabeça pensa e o corpo às vezes já não executa como antigamente. Ele domina, ele balança, ele vai achar que vai tirar o cara. Meu amigo, o cara toma a bola dele assim, parece que é adulto com criança. O cara tira a bola dele e arranca. Quando ele ameaça correr atrás do cara, o cara já tá lá em São Januário. Então você vê que fisicamente ele é abaixo de muitos jogadores. E o jogo começou a cair. Ficou um jogo um pouco mais lento. O Vasco foi trocando jogadores mais ariscos, mas que também não estavam conseguindo ser efetivos, por 2 jogadores já numa rotação um pouco mais baixa. O Vasco conseguiu um pouco de jogada por dentro ali, quase saiu o gol em uma jogada em outra, mas o time também teve essa queda acentuada no quesito de mobilidade aí. Então, cara, assim, para resumir um pouquinho a obra aqui do todo do Vasco, desse excesso de empate, o Vasco precisa ir no mercado e trazer algumas pecinhas um pouquinho melhor. E o Fernando Diniz, eu acho que dá para fazer uma coisinha ou outra melhor. Pô, dá pra, nesse tipo de jogada, bota o Jair ou um cara, até, sei lá, bota o Garré de segundo volante, para ele vir buscar a bola aqui, tentar armar, construir, se movimentar, fazer troca ele e o Coutinho, fazer uma coisa um pouquinho diferente. Quando você quiser empurrar o Hugo Moura pra zaga e é um time que vai jogar de bloco baixo, tenta um outro jogador, até um 4-2-4, né? 2 caras na área, 2 de beirada ali para ter mais jogadores do meio para frente. O CSA não ia ficar construindo, empurrando o Vasco para trás. Se a transição fosse bem feita, os pontas voltassem para recompor, dava tranquilo. Então, isso está me incomodando um pouco, essa questão do Verratti que não sai nem por reza braba. Agora, ele também tem as limitações. Teve uma jogada que me incomodou, o Lloyd, ele oscilou hoje no jogo. Teve uma jogada boa dele, que ele vai no fundo, rola para trás ali, ele poderia ter saído até o gol do Vasco, uma tabela bacana que ele faz, que tem uma bola que sobra, né? O cara corta e sobra pro Coutinho, o Coutinho tenta chegar batendo e isola, mas tem uma jogada também que o Coutinho acha ele, que ele domina, cara, em vez dele correr em direção do zagueiro, fazer o zagueiro ir correndo para trás, e aí ele pro drible, né, tentar o corte para bater no gol. Cara, ele domina a bola, em vez de ele correr para cima do zagueiro, cara, ele vai correndo pra linha de fundo. Não tinha ninguém na área. E outra, ele é destro. Na maioria das jogadas do Lloyd, ele puxa pra perna ruim dele para concluir a jogada. O cara que joga de perna invertido, o normal dele é ele... Muitos, inclusive, o que eles fazem quando o cara tem velocidade? Ele vem trazendo pra perna ruim, para induzir o marcador vir para cá e ele confia na explosão. Quando ele vem trazendo para cá, ele faz um balanço de corpo, dá o tapa pro lado oposto, para ganhar do cara na explosão e na velocidade, e a bola cair na perna boa dele, ou para ele arrancar em condução, ou para abrir e tentar a chapada ali, ou uma pancada de fora da área. O Lloyd, quase toda jogada, ele puxa para a perna ruim dele. Esse lance mesmo que eu citei, ele não vai para dentro do cara, ele vai saindo do defensor e ele cruza a bola de esquerda, joga a bola lá para a linha de fundo. Então, assim, incomoda algumas coisas, ao mesmo tempo esbarra na qualidade dos nossos jogadores também. Tá? Então, assim, é isso que eu queria comentar no jogo de hoje. O Maurício Lemos, no primeiro tempo, quando esteve em campo, fez uma partida ok. É um cara que tem um bom jogo aéreo, inclusive chegou a ganhar uma bola lá na frente, obrigou o goleiro dos caras a fazer uma defesa. Mas é isso, cara. O Vasco precisa mudar. Se a gente continuar nesse rame-rame aí, cara, a gente não vai a lugar nenhum. Possivelmente São Januário, a gente tem boa chance de avançar e eliminar o CSA, mas a partir das quartas, nesse jogo aí insosso do Vasco, se não chegar reforço, ou dependendo do nível dos reforços, é possível a gente pegar uma equipe melhor e cair, e vai ficar passando sufoco e susto o tempo inteiro no Brasileiro. A gente precisa mais do que até
Desempenho, Diniz, nesse momento é resultado. Ainda que a gente abra a mão um pouquinho aí do desempenho. Óbvio que com desempenho você tem maiores probabilidades de conseguir as vitórias, tá bom? Então tá feito aí o nosso registro aí do nosso pós-jogo. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Fica à vontade para concordar, para discordar, sempre com respeito, com educação, que isso manda bem. Faltou citar os jogadores de frente, o Ryan, que eu citei um pouco do Nuno, citei um pouco do David, do Verratti. O Ryan é um menino, né? Ele faz um bom jogo como fez contra o Inter e hoje já oscila. Tem até umas jogadas interessantes, mas não é ainda aquele jogador pronto para você falar, Ryan, resolve a parada pra gente aí. Ele vai resolver um jogo sim, 3 não. É um bom jogador. Numa situação, num time mais robusto, num elenco superior, o Ryan provavelmente seria um bom reserva. Um cara para entrar no segundo tempo para mudar jogo. Mas com o que o Vasco hoje tem de peças, ele é titular indiscutível dessa ponta direita. Mas ainda não é aquele jogador confiável que vai resolver com frequência pra gente, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E amanhã eu volto com a nossa primeira edição. Tamo junto.